Graças a Deus. Vamos já, amados, já vamos entrar na ministração da palavra do Senhor. Essa noite eu quero falar com os irmãos a respeito, de algo que é importante. É o mais importante para a vida daqueles que professam, a fé, que professam essa caminhada, que decidiram entrar por esse caminho chamado Jesus Cristo. Eu quero falar sobre fé, sobre a fé que vence o mundo. Tirando por base alguns textos, alguns versículos da palavra de Deus, eu peço que os irmãos me ajudem, primeiramente, estando apercebidos, tendo reverência, pedindo para que Deus fale com a tua vida, porque o propósito é esse, que eu acredito que Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida nessa noite. E para dar início a essa ministração, eu quero ler com os irmãos no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1, 2 e o 3, versículo 1, 2 e o 3 do livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Que diz assim o verso 1: O peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem nunca suscite a contenda e o litígio. Então, esses 3 primeiros versículos do profeta Abacuque, e os que se seguem nesse capítulo 1, são algumas perguntas que Abacuque faz a respeito da situação que o povo de Deus vivia na sua época. O povo, nessa época, estava vivendo uma vida que não é muito diferente da vida que o mundo vive hoje, uma vida desregrada, uma vida sem compromisso com Deus. Só que, para o profeta Abacuque, havia algo que para ele era inaceitável, porque ali não se tratava apenas de um povo qualquer, mas se tratava de um povo que havia sido escolhido por Deus. Eram pessoas que conheciam os propósitos de Deus, eram pessoas que conheciam as leis de Deus, e mesmo assim eles estavam vivendo dissolutamente, vivendo uma vida debaixo de pecados. E isso trouxe indignação ao profeta Abacuque, e ele faz esses questionamentos a Deus. Questionamentos esses que eu acredito que eu e você fazemos também em alguns momentos das nossas vidas, quando nós não compreendemos algumas situações que vêm sobre nós. E nós questionamos a Deus: por que isso, por que aquilo, como o Senhor permite isso, por que o Senhor deixa que isso aconteça na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento? E são perguntas legítimas, que aqueles que creem em Deus, eles fazem porque creem em Deus. Só que no capítulo 2, nós vamos entrar na resposta de Deus. Naquilo que Deus, então, ele diz a Abacuque. Aí o versículo 2 diz assim, do capítulo 2: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O que Deus ele responde a Abacuque, ele diz para Abacuque: olha, Abacuque, o que eu vou dizer agora, eu quero que você escreva, eu quero que você anote, e eu quero que você deixe isso bem claro, bem visível, para qualquer pessoa que passar, até mesmo correndo, ela possa ter conhecimento. Ou seja, amados, Deus,
ele não queria ver ninguém enganado. Assim como nos dias de hoje, Deus não tem prazer em nos ver no engano. Deus não quer isso, por isso que nós, estamos diuturnamente ouvindo aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E ele diz que essas coisas aconteceriam, que aquilo que ele estava dizendo, se você for ler o capítulo 12, você vai ver o que Deus ia fazer. Deus ia levantar uma nação contra o seu próprio povo, e aquilo ia acontecer. E ele disse assim, mas o justo pela sua fé viverá. Então Deus está dizendo que o justo, ele tem que viver pela fé. Porque aquele que decide seguir uma vida regrada, aquele que decide seguir uma vida em obediência a Deus, pode acreditar nisso, pode ter certeza que a sua vida não será fácil. As coisas para que aconteça na nossa vida, na minha, na tua vida, serão coisas que dependerá muito das nossas atitudes, dependerá muito da maneira com que nós vamos confiar em Deus. Deus está deixando isso bem claro: o justo viverá pela fé. Romanos também, Paulo escrevendo a Romanos no capítulo 16 e 17, eu vou ler. Paulo também diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O versículo 17 diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque no evangelho de Cristo se revela a justiça de Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. No quê? Que se descobre a justiça de Deus? No evangelho. Então, é no evangelho, é através das escrituras sagradas, é através da Bíblia, que nós vamos tendo conhecimento dos propósitos de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. É no evangelho, é através das escrituras que nós vamos ter discernimento, entendimento e conhecimento e esperança para conseguir ter uma vida abençoada no mundo. Porque nós vivemos debaixo de princípios espirituais, nós vivemos debaixo de potestades espirituais, potestades que vêm a serviço de Deus e potestades que vêm a serviço do inimigo. E nós não teremos condições de vencer, de sobressair-nos nessa empreitada, nessa caminhada, se não for através da fé na palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, 3 versículos, um em Abacuque, 2 já no Novo Testamento, nós vemos Deus ele declarando isso, que o justo viverá pela fé. Então, amados, isso para mim, se eu parasse aqui, já seria o suficiente para que eu me levantasse, para que eu tivesse uma disposição de caminhar, olhando para Deus, caminhando, acreditando no impossível, porque já foi dito aqui nessa noite que para Deus nada é impossível, e é por isso que nós temos que viver pela fé. E é por isso que nós temos que continuar acreditando. Nós não podemos, amados, achar ou pensar que as coisas acontecerão para nós como acontecem para outros lá fora, não, amados. Porque nós entramos em uma briga, nós compramos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, acreditando em algo maior, acreditando numa vida eterna, não somente esperando para as coisas dessa vida, porque Paulo também diz que aqueles que vivem, simplesmente esperando as coisas para essa vida, são homens miseráveis homens que são essas pessoas. Mas nós não. A nossa vida não está pautada simplesmente em sucessos nessa vida. Não está pautada simplesmente em crescimento ou prosperidade, ou seja lá em qualquer área da nossa vida. Não, a nossa vida elas tem que estar pautada principalmente em alcançarmos, em irmos até o fim pela nossa salvação. E para isso nós temos que acreditar.
E para isso nós temos que ter uma vida mesmo pautada na fé. Glória a Deus. Para viver pela fé, primeiro tenho que saber o que é fé, não é isso? Mas o que é? O que é fé? E a Bíblia diz, amados. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, já responde para mim e para você o que é fé. Talvez você que está aí assistindo não saiba o que é fé. Mas a Bíblia diz assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou repetir. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ah, pastor, eu não entendi muito essa versão, não entendi muito o que o escritor quis dizer. Então vamos por uma versão mais atualizada, que é a mesma coisa, mas diz assim, ó. A fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Você entendeu agora? A fé é a certeza de que nós vamos receber aquilo que nós esperamos. Porque quem prometeu foi Cristo, quem prometeu foi Deus. Mas também é a certeza de que existem coisas que nós não estamos vendo. Existem coisas que os teus olhos carnais, eles não enxergam. A Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos não ouviu, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que os nossos olhos não viu, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado àqueles que esperam nele. Então, a tua visão, a minha visão, ela é limitada, amados. Nós olhamos as coisas que estão próximas da nossa vista, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, né, das informações que recebemos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós assistimos. Então, a nossa fé praticamente está pautada nisso aí. Naquilo que nós vamos absorvendo na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que vai nos alimentando, é o que vai determinando em nós a nossa maneira de ver, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E aí nós vamos, através, né, dessas informações, vivendo, né, tomando decisões, caminhando para um lado ou para o outro. Tudo isso dependendo daquilo que nós estamos, né, nos alimentando de informação. Mas isso para nós pode ser muito perigoso, dependendo daquilo que nós estamos nos alimentando. Se você tiver a sua vida simplesmente pautada em conhecimento secular, em conhecimento do mundo, em tomar informação pela mídia, seja ela qual for, você vai viver uma vida cheia de medo, cheia de temor, cheia de preocupação, cheia de ansiedade, porque tudo aquilo que nós recebemos de informação, principalmente dos telejornais ou da mídia em geral, são somente coisas ruins, não nos traz esperança nenhuma. Você está entendendo? Qual é a esperança que você tem hoje em dia, sendo alimentado, recebendo subsídio de conhecimento através das informações que vêm lá de fora, que vêm lá do mundo? Quais são? Praticamente são somente informações que nos trazem para baixo, que nos traz preocupação, que nos traz medo, que nos traz ansiedade, que nos faz pensar em desistir, que nos faz pensar que não vai ter esperança, que não tem jeito, que não tem solução. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, olhando para o Evangelho, nós vemos, por outro lado, nós vemos que o nosso Redentor vive, que no devido tempo Ele vai se levantar ao nosso favor, que a nossa vitória está nele, porque Ele venceu a morte, porque Jó falou assim, olha, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço pessoalmente. Então a Bíblia nos traz respaldo, a Bíblia nos traz subsídio para que nós venhamos ter uma vida, né, abençoada, mas não abençoada segundo aquilo que nós iremos receber de imediato, mas com esperança. Abençoado na esperança de podermos acordar, nos levantar e sabermos que Deus tem algo preparado de melhor para hoje, se não for para hoje, mas amanhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Você está entendendo, amado? Xanarabachai, aleluia, aleluia. Então a fé é isso, a fé é essa certeza. Aí Timóteo diz assim, ó, Paulo escrevendo ao Timóteo, no capítulo 2, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, toda a Escritura é divinamente inspirada
e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a nossa fé está pautada nisso, na Escritura. A minha vida, ela tem que estar pautada, a minha vida tem que ser dirigida por aquilo que a Bíblia diz. Porque Paulo está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Então, eu não posso, amado, como cristão, como servo de Deus, me deixar ser influenciado por pensamento, por ideias, por ideologias, por filosofias de pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, que não têm nada de Deus, por ateus, por agnósticos, seja lá quem for. Porque o que Paulo está dizendo aqui, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra, para que você, se você for homem de Deus, se você for mulher de Deus, você será perfeitamente instruída para toda boa obra. Se a tua vida, se os teus passos, se os teus pensamentos, se a tua conduta, se o teu entendimento for regrado pela palavra de Deus. Porque, amados, nós somos seres influenciados. Do mesmo jeito que nós influenciamos, nós somos influenciadores, mas nós somos influenciados. Nós somos contaminados por informações que vêm em nossa mente, em nosso coração, tentando roubar a nossa fé, tentando roubar a esperança. Deus, Ele diz para você que você vai conseguir. Deus diz para você que a porta vai se abrir. Deus diz para você que a cura vai chegar. Mas aí chega lá fora, alguém diz que você não tem capacidade, que você não tem aptidão, o médico diz que não tem jeito. Então, são informações que são contrárias àquilo que talvez Deus tenha falado para você. Estou falando quando Deus fala, amados. Quando Deus fala, operando Deus, quem impedirá, amados? Isaías 43 diz assim: antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus fala, quando Deus determina, pode ser o maior grau de conhecimento, de doutor que existe aí, de autoridade, seja lá em que for, que possa ter todo o conhecimento técnico, científico, acerca de qualquer assunto. Ele pode declarar qualquer coisa, mas se Deus falou algo que é contrário àquilo que ele disse, acabou, amados. Quando Deus cala, a Bíblia diz que a terra se cala. Quando Deus fala, a terra se cala. Por isso, amados, que nós temos que viver pela fé. Por isso que nós não temos que estar preocupados. Quando eu digo preocupados, é uma preocupação descabida, uma preocupação que nos traz medo, uma preocupação que nos prende, que nos amarra, aquela preocupação que faz com que nós não venhamos nem ter vontade de sair de casa, porque não está fácil, o mundo jaz no maligno. Então, o que o inimigo quer fazer é nos aprisionar mesmo num sentimento de temor. Mas nós não vivemos por isso, nós vivemos pela fé. E o que tiver que ser, amados, vai ser, porque Deus já está escrito. Quando o Deus falou para Abacuque, Abacuque escreve isso aí, porque vai acontecer. Escreve, vai acontecer, e o que vai acontecer não vai ser coisa boa, mas eu estou falando logo, olha, o justo vai viver pela fé. Porque muitos não acreditarão, muitos vão pular fora. Mas quem é justo vai continuar, vai perseverar. Então, o que Deus ele fala para mim e para você nessa noite é para que você não desista dos propósitos de Deus na tua vida. Isso é uma coisa pessoal. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei o que você espera de Deus. Eu não sei de que maneira você acredita no que está escrito. Mas eu acredito que Deus é o meu Senhor. Que a minha vida está nas mãos dEle. Que Ele tem a minha história já escrita, pronta. Eu creio nisso. Louvado seja Deus. Romanos 10, versículo 16 diz assim: mas nem todos têm
obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, muitos não creem, amados. Eu estou falando aqui para uma igreja presente aqui no templo, estou falando aqui para muitas pessoas que esse vídeo poderão alcançar, mas será que todos crerão no que eu estou falando? Será que todos, a partir, dessa mensagem, dessa pregação, vão ter uma mudança de comportamento, vão olhar, para a sua vida, vão olhar para a sua situação e não vão dimensionar o tamanho do problema, o tamanho do gigante, mas vão dimensionar o tamanho do Deus que serve? Porque o que Paulo está dizendo aqui é que a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Então nós estamos aqui nessa noite buscando ser edificados para conseguirmos ir até o fim, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos que Deus já tem estabelecido para as nossas vidas. Através disso, é por isso que a igreja está aberta, porque se nós não nos alimentar da palavra de Deus, do Evangelho, da pregação do Evangelho, nós vamos nos alimentar de outras maneiras, de outras informações que vão nos roubar a fé, que vão nos roubar a esperança, que pode trazer uma alegria momentânea, passageira, mas o fim disso é morte. Então, para que cada um de nós venhamos tomar esse cuidado, ter esse cuidado de não deixar, amados, de não deixar de congregar, de não deixar de se alimentar, porque um abismo vai chamando outro abismo, isso está escrito. Se nós não atentarmos para o que está escrito, daqui a pouco nós não vamos ter mais fé, e o que nos sustenta é a fé. O que nos sustenta é essa esperança, pelo menos para mim. Não são as circunstâncias, não são governos humanos. O que me sustenta na caminhada é acreditar que eu sirvo a um Deus vivo, poderoso e verdadeiro. Aleluia. Aleluia, Deus. 1 Epístola de João, no capítulo 5, e o versículo 4, diz assim, a fé é a vitória que vence o mundo. Pois quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A fé é a vitória que vence o mundo. Então, nós estamos numa guerra. Não adianta você não aceitar isso. Não adianta nós queremos viver como se isso fosse uma utopia, uma mentira, uma história. Não. Nós estamos em uma guerra contra esse mundo, contra esse sistema pecaminoso que está indo de mal a pior, e cada dia está piorando mais e vai piorar cada vez mais. Mas o que vai nos fazer vencer este mundo é a fé. É acreditar em Deus, é acreditar no que está escrito, é acreditar na palavra dele, é acreditar como aqueles três amigos na Babilônia acreditaram. Quando quiseram obrigar a eles a adorar a estátua de Nabucodonosor, eles não adoraram, eles não se prostraram. E o que foi dito a eles? Olha, se vocês não se prostrarem diante dessa estátua, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E o que eles disseram para o rei? Olha, rei, se tiver que nos jogar na fornalha, o Senhor pode nos jogar. Porque o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele poderá nos livrar da fornalha de fogo. Mas também, se Ele não nos livrar, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Então, essa é a fé que vence o mundo, amados. Não uma fé que se sujeita a qualquer ameaça do mundo, a qualquer ataque, a qualquer pressão que nos subjuga, a aceitar aquilo que eles querem que nós aceitamos. Mas eu tenho que aceitar, porque senão eu vou pagar um preço. Eu tenho que aceitar, senão eu vou ser perseguido. Eu tenho que aceitar, senão eu vou ser recriminado. Amados, a fé que vence o mundo é a fé que acredita no que está escrito na palavra de Deus. É a fé que vai te livrar das fornalhas, que vai te livrar das covas, que vai te livrar dos leões. É a fé
que vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, porque o que aconteceu com esses jovens foi isso. Eles foram jogados na fornalha, e quando o rei olhou para a fornalha, falou assim: olha, não foram 3 que foram jogados na fornalha? Aí responderam: sim, rei, foi 3 sim, mas como eu estou vendo 4, e um é semelhante como aos filhos dos deuses? Você está vendo, você quer ver isso, você quer ter essa experiência? Então tome posição. Tome posição diante de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e não se deixe contaminar, não se deixe ser influenciado pelas estátuas de Nabucodonosor que estão sendo criadas e estão nos obrigando a adorar, e nós estamos adorando. Porque essa não é a fé que vence o mundo, amados. A fé que vence o mundo é a que nos faz caminhar olhando para Cristo, esperando, aguardando a esperança da chamada, da vinda, do soar da trombeta. A fé que vence o mundo é essa que acredita nisso, que ainda acredita no arrebatamento da igreja, que ainda acredita no céu, que ainda acredita que há inferno para aqueles que duvidarem disso. Aleluia. Hebreus 11, esse versículo eu gosto muito, Hebreus 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Olha só, amados, para quem pensa que Deus não abençoa, para quem pensa que nós estamos aqui perdendo tempo, minha vida poderia ser bem melhor se eu não tivesse que me submeter a essas coisas, né, a igreja, a dogmas, a essas religiosidades, tudo. É religiosidade para quem não entende o evangelho, amados. Para quem não entende a graça de Deus, tudo é difícil, tudo é peso, tudo é cansativo, tudo é enjoativo. Mas para quem entende a graça de Deus, é uma honra servir a Deus. Para quem entende que nós não passamos de miseráveis pecadores, e Deus, no seu infinito amor, enviou o seu único Filho para nos salvar da perdição. Para quem entende isso, é um prazer servir a Deus. E o escritor aos Hebreus está dizendo isso, que sem fé nós não temos como agradar a Ele. E é necessário que nós que estamos nos aproximando dEle, você que se aproxima dEle, creia que Ele existe, que Ele é galardoador, abençoador dos que o buscam. Deus é abençoador, amados. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui tem testemunhos para contar a respeito disso. Eu tenho vários. Tem lutas, tem dificuldade, tem sofrimento? Tem também. Porque Paulo diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas tem vitória. E o que é a vitória? São as recompensas de Deus. Depois de ter passado por um momento difícil, depois de ter passado por um momento de dificuldade, aí Deus vem, né, e te abençoa, e Deus vem e ordena a bênção. Deus, Ele abre a janela do céu. Deus, Ele olha para você e fala assim: agora chegou o momento de eu abençoar você, meu filho e minha filha, porque você, mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra. Só que para isso tem que ter fé. Para isso tem que ter fé. E o que manifesta a fé? É o comportamento. É a atitude, é a posição que tomamos nesses momentos. A fé do servo de Deus, ela é manifesta através do comportamento, das atitudes deles nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de lutas, nesses momentos de aflição. É onde que nós vamos dar testemunho da qualidade da nossa fé. Porque, amados, é muito fácil, teoricamente, eu vou dizer assim, né, porque não é fácil não, estarmos aqui pregando, falando. Mas o difícil é, para nós, nos momentos de luta, de dificuldade, de aflição, né, mantermos essa posição, até mesmo de que nós pregamos. Mas não existe outro jeito, não existe outro meio, amados. Porque pregar
E quando chega o meu momento de manifestar essa fé, eu não manifestar, meu testemunho caiu por terra ou não caiu? Amém? Pelo menos eu penso assim. Ah, mas tu nunca foi reprovado? Meu Deus, acho que eu sou reprovado na maioria das vezes, mas eu também não desisto de tentar de novo. Eu não desisto de continuar, de me levantar e vou até o fim, porque eu aceitei Jesus para ir para o céu. Eu me converti há 25 anos atrás, não foi nem para ser pastor, que eu nem sabia o que era isso. Eu me converti porque eu acreditei na palavra de salvação. O Espírito Santo me alcançou, né, e me convenceu que Ele era o meu Salvador. E por isso eu luto. E por isso eu insisto. E por isso às vezes eu caio, mas eu me levanto em nome de Jesus. E por isso eu vou continuar tentando. Isso é a fé que vai nos ajudar a vencer o mundo, amados. Não é a perfeição sempre. Não é acertar tudo, mas nunca desistir. Aleluia. Abacuque no capítulo 3. Aí Deus fala com Abacuque o que ele ia fazer. Olha o que Abacuque faz aqui no capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci. Dentro de mim, no dia da angústia, descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Olha só, ele entendeu. Deus falou que o povo, que o exército dos assírios iria invadir Jerusalém e iria levar eles cativos. E ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu temi, Senhor, eu acredito no que o Senhor está dizendo. Eu acredito na tua palavra. Aí ele diz assim, ó: aviva, Senhor, a tua obra. Então, o que muda a nossa vida, amados? O que muda o nosso comportamento? O que muda a nossa atitude? É ouvir isso e temer. É ouvir isso e se preocupar, meu Deus. Eu preciso me esforçar. Eu preciso estar de pé. Eu não quero me perder. Eu não quero que a minha casa se perca. Aí pedir para Deus: Senhor, aviva a tua obra. Aviva o meu coração, aviva a minha vida, aviva a minha casa, aviva a minha igreja. Porque eu sei que isso vai acontecer. Aí ele diz assim: no dia da angústia descansarei. Porque ele entendeu. Então, quando veio a luta, quando veio a dificuldade, ele sabia o que estava acontecendo. Então, entendo que ele descansou. Ele não passou luta, passou luta. Ele não sofreu, sofreu. Ele não foi exilado, foi exilado. Mas ele sabia que Deus estava no negócio. Ele sabia que aquilo era propósito de Deus. Aí o versículo 17 diz assim, ó: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, e não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então ele entendeu. Ele falou: ainda que aconteça tudo de ruim, ainda que falte alimento, ainda que falte o sustento, mas eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. E a pergunta para nós nessa noite é: o que é que tem acontecido? O que é que tem nos feito ficar cabisbaixo, ficar, impressionados, admirados, como se algo estranho estivesse acontecendo? Como se nós não pudéssemos que passar por dificuldades, por lutas, por aflições. Por quê, amados? Quando essas coisas acontecem, o primeiro dano vem, na nossa fé. E atingindo as coisas que diz respeito ao reino de Deus. Por que ao invés de nós, nesses momentos de lutas, nesses momentos de dificuldades, nesse momento de escassez,
buscarmos mais ao Senhor, nos entregarmos mais a Ele, confiarmos mais nele, nós vamos pelo caminho inverso, buscamos saída aonde não temos que buscar, buscamos socorro aonde não temos que buscar. Lembrando do que Abraão fez, Abraão indo para Canaã, aí Deus permitiu que a fome viesse sobre Canaã, ele foi para o Egito. E quantos de nós fazemos isso, amados? Sabendo que no Egito não é mais lugar para mim e para você. Você que está me ouvindo, eu não sei. Mas Deus te diz nessa noite, teu lugar não é no Egito. Teu lugar é na presença dEle. Teu lugar é nos átrios dEle, na casa dEle, e você sabe disso. Você sabe que Deus te chamou para um propósito, para uma finalidade específica. Então levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Toma a posição que Deus tem preparado, uma bênção para você. Então, amados, se não for dessa maneira, se a nossa vida não estiver de acordo com o que está escrito, e essa fé não for fundamentada no Evangelho, nós não passamos de religiosos. Porque religião é isso, amados. Religião é simplesmente cumprir dogmas, de uma seita qualquer, pode ser até mesmo uma seita que se diz cristã. É obedecer práticas ritualísticas, simplesmente vazias. Isso é religião. Mas a fé fundamentada em Cristo é viver uma vida crendo no Espírito, crendo no sobrenatural, crendo que Deus é o Deus do impossível, crendo que Deus abre porta onde não existe. Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da nossa fé que é provada. Então, somos provados sim, somos experimentados sim. E infelizmente, em algumas vezes, somos reprovados em alguns momentos. E eu acredito até que a nossa vida cristã, nossa caminhada de fé em Cristo, é como se estivéssemos numa escola. E quando nós, no momento de sermos, como fala quando nós passamos de ano, aprovados, mas não é isso, é outra palavra que eu quero lembrar, mas amém. De sermos promovidos para a outra série, para a outra etapa, nós fazemos aquela prova final e nós reprovamos, aí começamos de novo. Voltamos. Como o povo de Israel, na entrada de Canaã, já as portas de Canaã, já as portas foram reprovados. Tiveram que passar ali mais 40 anos no deserto. E eu creio que não é diferente na minha e na tua vida. Então é momento de nós pensarmos e tomarmos decisões mais baseadas naquilo que está escrito no Evangelho, na palavra de Deus, não simplesmente em nossos sentimentos, em nossas razões humanas, mas no que está escrito. Para que venhamos ser promovidos, para alcançarmos novos degraus espirituais, para passarmos de fase, vamos dizer assim também. Porque Deus tem coisas melhores para cada um de nós. Jesus, quando foi visitar Lázaro já estava morto. Ele disse assim no versículo 39, disse Jesus, tirai a pedra, Marta. Irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. O que está acontecendo aqui é algo, amados,
que, como nós estávamos falando, é algo impossível. Já estava morto, já cheirava mal, estava podre. Mas Jesus mandou tirar a pedra. Jesus falou que ia fazer um milagre. Então, essa é a maneira que a Bíblia nos ensina a caminhar. É acreditando no impossível de Deus. É acreditando no sobrenatural de Deus, no milagre de Deus. O justo viverá pela fé. Porque se nós quisermos viver a nossa vida fundamentada, focada nas circunstâncias que a vida nos apresenta, nós não vamos muito longe, não. O Edmilson falou uma frase aqui um dia desse que eu guardei no meu coração, e quando eu guardo no meu coração, é para mim, né, viver, já é uma coisa que já está dentro do meu coração, que vai me levar até o fim. O Edmilson falou que nós não temos condição de disputar com o mundo na questão de entretenimento, de passatempo, de diversão. Nós não temos condição, então não adianta querermos disputar com o mundo em questão de coisas que podem nos agradar, porque o mundo tem tudo para nos agradar, mas a Bíblia diz que o fim disso é morte. Então eu não vou trocar, amados, a minha salvação, por mais que o caminho seja difícil, porque Jesus disse que a porta é apertada e o caminho é estreito. Eu não vou trocar isso por nada, por nenhum prazer que essa vida possa me dar, que esse mundo possa me dar. Se for algo que seja contrário aos princípios de Deus, aos princípios do Evangelho, para mim é maldição. E é assim que o justo vai viver. O justo não vai viver tentando achar justificativa para respaldar o seu pensamento. O justo não vai viver tentando, né, buscar artifícios para se enquadrar naquilo que ele acha que é ou não. O justo, ele vai obedecer o Evangelho. O justo vai obedecer a palavra de Deus. E para terminar, eu vou terminar com essa frase que Paulo diz aos Filipenses. Isso também, para mim, é um texto forte. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Paulo dizendo, não foi qualquer um não, amados. Foi Paulo, presta atenção. Quem disse isso, eu vou ler aqui, você vai entender. Quem disse isso foi Paulo. Tá? O homem que hoje nós sabemos que foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. Um homem que, quando teve o encontro com Deus, ele decidiu verdadeiramente entregar a vida para Cristo. Trocou tudo aquilo que ele tinha de importante, que ele tinha aprendido de importante, por uma vida de sofrimento aos pés da cruz. E ele sofreu, e não sofreu pouco não, e você sabe disso. Mas olha o que ele diz no capítulo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem já alcançou alguma coisa aqui, amados? Eu não vou nem perguntar quem tem mais tempo de igreja aqui, não interessa. Você pode ter 50 anos, 100, né? Não vou dizer 100, porque 100 eu sei que ninguém tem, não. Mas pode ter pessoas aqui que esteja me ouvindo, que já tem 50 anos de evangelho, mas você já alcançou alguma coisa? Você já alcançou o objetivo? Eu ainda não alcancei. O objetivo que me trouxe ao evangelho, o objetivo que me fez me converter, eu ainda não alcancei. Posso ter alcançado muitas e tantas e outras coisas que Deus nos abençoou, sim. Mas ainda não alcançamos o principal. Por isso que Paulo diz é importante. Ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo
olhando para o alvo, para as coisas que estão diante de mim, aguardando o prêmio pela vocação em Cristo Jesus. Então, o justo vai viver por isso, amados. O justo não vai viver simplesmente esperando ou recebendo coisas que Deus pode oferecer nesta vida. Você pode ser muito abençoado, e Deus é poderoso para te abençoar de todas as formas e maneiras nessa vida, mas o justo vai viver a vida dele até o fim, né? Praticando justiça, obedecendo a Deus, aguardando o prêmio maior, que é o arrebatamento da igreja ou o encontro com o Senhor lá no céu. Porque nós não alcançamos nada ainda. Então, debaixo dessa palavra, eu peço a você, eu peço a cada um de nós, amados, que tomamos posse dela. Se você é justo, viva pela fé. Viva pela fé em Cristo Jesus. Viva pela fé na palavra de Deus. Viva por isso, não viva, por objetivos humanos, só simplesmente. Não viva por, eu quero viver porque eu quero ser doutor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Viva pela fé no Evangelho. O resto é consequência. O resto é bênção. O resto é galardão. O resto Deus vai dar se nós não desfalecermos antes, se nós não desanimarmos antes, se nós verdadeiramente nos mantivermos convictos naquele que nos chamou, naquele que tem te vocacionado. Você sabe quem te chamou. Se Cristo te chamou, continue firme na presença dele. Amém? Que Deus continue nos abençoando.